Bom, pessoal, olha só. Uma vez que nós já inserimos as informações todas, tá? Estão aqui as informações todas. 22 elementos, né? Eu faço uma conferência lá, 360, 12, 18, alguma coisa assim. Vem aqui, ó, 360, 12, o primeiro é esse, e o último é 375, 350. Só para ver se está ok, né? O último é 375 e 350, ou seja, tá tudo na mesma ordem aqui, tá certinho. Minha projeção, 360, 12,155 e o valor total que eu quero. Bom, feito isso, eu venho aqui no botão de salvar, tá? Vou clicar em salvar, salvei o meu arquivo, tá? Agora é o seguinte, agora eu vou ter que descobrir quanto vale o meu avaliando, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar em ferramentas e vou escolher a primeira opção aqui, ó. Aliás, é bom que vocês guardem essa informação, porque nós só vamos trabalhar, prestem atenção, olha aqui, o que está escrito aqui, vocês conseguem, eu vou até aumentar aqui, ó. Vou dar um zoom aqui. Vou trabalhar com um zoom aqui nesse pedaço aqui agora. O que está escrito aqui embaixo aqui? Vocês conseguem ler? Regressão linear. É aqui que nós vamos trabalhar. Não é regressão não linear, não é redes neurais, não é esse DEA. A gente vai trabalhar aqui, ó. Tá? Então a gente vai clicar em ferramentas e a gente vai clicar em calcular. É isso que nós vamos fazer. Quando a gente faz isso, tem que trabalhar com vocês aqui com um zoom mais, um zoom menos aqui para ficar melhor, ó. Quando a gente faz isso, tem algumas coisas a configurar aqui, ó. Prestem atenção por enquanto, depois vocês façam, porque senão vocês vão se perder no meio do processo. Cliquei em ferramentas e vou escolher a opção calcular, é a única opção inicial disponível. Fiz isso, o que vai acontecer? Automaticamente ele vai mostrar essa tela aqui para mim. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é configurar essa tela. Então, o que eu já fiz? Eu já iniciei um arquivo, já configurei as informações iniciais dizendo quais variáveis são, já transportei a planilha de dados de um lado para o outro, eu poderia simplesmente ir adequando de um lado ou outro. O que eu vou fazer agora? Agora eu tenho que configurar quem eu quero que entre na conta, tá? Então, olha só, de cara, logo de cara, ele diz aqui para mim, ó, do lado esquerdo, as variáveis que ele tem, e ele diz se elas são I ou se elas são D. Estão vendo aqui, ó? I ou D. O que é I, o que é D? O que vocês acham que é? Independente ou dependente. Qual é a única variável dependente que eu tenho? É a variável valor total, que é a resposta que eu quero. Anotem isso aí no caderno, escreve com carvão, né? Variável dependente é aquela que é a resposta da equação. Então, valor total ou valor unitário. Nesse caso é valor total. É isso que eu vou querer. Quais são as variáveis independentes que eu tenho ali? Estão descritas. É a área total, não é isso? Quem mais? Frente e PVG, não é isso? Vamos lá, gente. Me ajudem aqui, senão a gente não vai. Senão a gente trava no processo. As minhas variáveis independentes estão listadas aqui, ó. E qual é a minha variável independente? Área total, frente e PVG. São as três variáveis que eu tenho. E a minha única variável dependente está aqui, tá? Então, olha só, qual é a sequência que eu tenho que fazer? Ferramentas, calcular. Não precisa fazer isso agora, vocês vão fazer daqui a pouquinho, mas ferramentas, calcular. Aí vocês vão fazer o quê? Vocês vão vir aqui e definir qual é a variável dependente. Só tem uma, é a variável valor total, tá ali. E as variáveis independentes, eu quero trabalhar com todas? Quero. Não quero a variável frente. Eu venho aqui e faço o quê? Eu desmarco. Ela não vai entrar no cálculo. Mas eu quero que ela entre no cálculo, então deixa ela marcadinha. Eu não quero que a variável PVG esteja aqui, eu tiro. Eu quero que a variável PVG esteja aqui. Eu faço isso, tá? Bom, do lado esquerdo já está aqui. Eu só vou dizer quem é a variável dependente e quem é a variável independente. Já está tudo certo. E do lado direito? Do lado direito, eu vou apenas mudar aqui embaixo, ó, onde está escrito variável dependente.
Ele pergunta para mim qual é a categoria que eu estou avaliando. É valor unitário ou valor total? É total, então eu escolho aqui total, ele fica aqui total. Se fosse unitário, eu viria aqui e mudaria para unitário, mas ele é total. Por que ele precisa fazer isso? Para ele poder fazer uma continha depois que ele mostra para nós na projeção lá. Deixa aqui como total, se ali em cima tiver valor total, deixa como total. E variável base, que é o que tem aqui embaixo, que está branquinho variável base, mas não pode ficar branquinho, eu tenho que dizer quem é a minha variável base. O que é a variável base? Variável base é aquela variável que eu ou multiplico ou divido para encontrar o valor. O valor do imóvel é o quê? É a área vezes o valor unitário dele. Então, se eu falo que o meu apartamento vale R$1 milhão, ele tem 100 metros quadrados, o valor unitário dele quanto que é? 1 milhão dividido por 100. Vai ser o quê? R$10.000. É isso. Se eu souber o valor unitário e eu preciso do valor total, faço o quê? Valor total é igual a 100 vezes o valor unitário. Então, eu vou descobrir que é R$1 milhão. Então, aqui eu coloco que a minha variável base é a minha área. Só isso. Então, a única coisa que eu tenho para configurar aqui é o quê? Dizer se aqui é total unitário de acordo com o que está aqui. Se aqui em cima é total, aqui vai ser a categoria total. Se aqui em cima é unitário, aqui embaixo vai ser unitário. Somente isso. E a variável base é aquela que eu ou multiplico ou divido para encontrar um valor ou outro, que então é a variável área total. Somente isso, eu não faço mais nada, tá? Somente isso. Isso aqui inclusive está gravado, vocês estão gravando aqui, ó. Vocês podem ver depois para fazer o exercício, para lembrar, mas vocês vão lembrar isso aí. Guardem essa informação apenas. Ou total, a categoria, ou unitário. E embaixo, variável área total ou não, tá? Aí eu clico em calcular. Quando eu faço calcular, o que ele mostra aqui para mim? Aí a coisa começa a ficar um pouco mais interessante. Aí começa a ficar um pouquinho mais interessante a nossa conversa, tá? Porque agora eu começo a ter aquelas noções de inferência estatística colocadas aqui para mim. Prestem atenção só um instantinho aqui só. Aqui eu começo a ter todas as informações de inferência estatística listadas para mim, ok? Tem alguns elementos aqui que vocês já conhecem, outros não, tá? Mas o que era importante para nós é o seguinte, qual o valor do terreno aqui? Logo de cara, eu consigo saber o valor do terreno? Aqui, ó, olha aqui, ó, não de vocês, aqui, ó, qual o valor do terreno? Ele está mostrando aqui para mim, ó, qual o valor que ele está mostrando? 143 mil, não é isso? Só que ele fala que o valor máximo é 195 e o valor mínimo é 92. E ele fala que a amplitude é 72. Só que a amplitude de 72 é muito alta, ele não passa nem no grau de precisão, nem no menorzinho. Por quê? Qual é o valor máximo do grau da amplitude que ele pode ter? 50, né? Então tem algumas coisas aqui, alguns macetes que a gente vai ter que descobrir como é que faz para utilizar. Mas primeiro a gente vai dar uma olhada nesse quadro grandão aqui. Já falei para vocês, aqui ele mostra o valor, ó. Então a gente já descobriu quanto vale o imóvel, vale mais ou menos isso. Só que ele não está ajustado, tem muita coisa aqui que está fora. Então o primeiro ajuste, a primeira coisa, primeira técnica que eu vou fazer aqui, primeiro ponto, é ver esse elemento aqui, ó, a significância do modelo. A significância. Anotem isso, por favor, anotar mesmo. Quem puder anotar no caderno, anota no caderno. Quem tiver, anotem. Primeiro passo que eu vou analisar é a significância do modelo. A significância das variáveis aqui. Qual é o valor máximo que ele está mostrando aqui dentre essas que estão aparecendo? Qual o valor máximo que ele está descrevendo? Leiam ali para mim. Qual o valor máximo que tem ali da significância? 14,77. Ou seja, a minha variável frente, ela tem uma significância de 14,77. Qual é o valor máximo da significância que pode ter? 30. É desejável que seja até 10, seria o melhor caso, ou até 20, mas no pior dos casos, para estar enquadrado no mínimo que é 1, tem que ser até 30. E aqui está menor que 30? Sim ou não, gente? Está menor que 30? 14 é menor que 30, não é? Então passou, então tá ok ali, certo?
Então, esse primeiro ponto. Analiso a significância do meu modelo, a significância entre as minhas variáveis. Está dando 14,77, é menor do que 30. Tem que ser menor do que 30, está ok. Tá? Aqui embaixo, onde está escrito F calculado, tem um númerozinho que está quanto aqui? Vocês conseguem ler o númerozinho que está aqui? 0, quanto? 0,00, não é isso? Sim ou não, gente? Me ajudem. Sim. Né? Qual é o valor máximo que tem que estar aqui? Isso aqui é a significância do fator do F, do coeficiente de Fisher lá. Ele tem que ser no máximo 5%. Ele está em 0. Ou seja, ele está ok também. Parece bobeira, mas não é. Se tiver aqui 0,06, não pode. Tem que estar 0,05 no máximo, que é 5%. Aqui está com 0,00. Então está ok. Então, a significância menor que 30, ok. A significância do F menor que 30, menor que 5, ok também. Olha que beleza, parece que a coisa está encaminhando. Só que, ó, o que eu tenho aqui, ó, outra coisa. Então, primeiro ponto de analisei ali, segundo aqui, eu vou ver quantos outliers tem. Quantos outliers tem aqui? Vocês conseguem ver? Dois outliers, não é isso? Qual é o máximo que a norma permite de outliers para nós? Vocês sabem qual é o máximo que a norma permite? Quantos por cento? Ali tem quantos por cento de outlier que está marcando ali? 9,09, não é isso? Qual é o máximo que a norma permite? 5%. Então passou. Então eu tenho 2 outliers ali, eu não vou poder trabalhar com esses 2 outliers. Então o certo é eu tirar um desses, ou tirar os 2 outliers. Tá? Então não, aqui já não passaria, né? Aqui pode ser no máximo 5% e ele está com 9%. E a distribuição dos resíduos. O que é a distribuição dos resíduos? Lembra da curva normal? Aquela parábola que fazia assim? Tem um número mágico lá que ela tem que ter. Que o número mágico é 68, 90 e 95. 68, 90 e 95. Ele está dando quanto aqui? 86, 86 e 90. É parecido com 68, 90 e 95? Não, então os resíduos ali estão meio estranhos, está meio esquisito esse negócio aí. Então, onde eu tenho que ter atenção aqui, eu tenho que corrigir? Tem que corrigir aqui, aqui, provavelmente. Então, olha só, analisei a significância menor que 30, ok. A significância do F calculado menor que 0,05, ok. Outliers, maior que 5%, tem que revisar. Distribuição dos resíduos, 68, 90 e 95. Está diferente, vou ter que dar uma analisada nisso. O grau de precisão aqui está maior do que quantos por cento? Está 72%, ele está maior que 50%, tem que ser no máximo 50%. Então, a amplitude do meu modelo está maior do que 50%, não dá também. Então, olha só quanta coisa tem que analisar. Já cansei, né? Só de falar isso aí já cansa. Mas percebo que isso aí vai ficando muito rápido depois de um tempo para vocês analisarem, tá? E aqui embaixo, os coeficientes de correlação e de determinação, eles têm que estar acima de 0,75. Tem algum que está abaixo de 0,75 aqui? Quanto está esse aqui de cima? Vocês conseguem ler aí? Olha o seu sobrenome. Quanto está, gente, aqui? 0,81, né? E aqui embaixo está quanto? 0,90, não é isso? 0,90. Isso. 0,90 é maior que 0,75? Então ele passou, né? Então tem alguns pontos que a gente tem que dar uma olhada. Aí você fala, rapaz, estou quase desistindo disso, como é que faz para arrumar isso? Simples, a gente não tem outlier aí? A gente tem que tirar o outlier. Agora uma outra questão também que é muito interessante. Essa equação que ele gerou aqui para mim, se vocês olharem aqui, ó, tem um botão aqui, ó, de 1 e ele tem um botãozinho para baixo. E se eu clicar nesse botão, ele vai ter uma série de outros elementos aqui para me mostrar. E se eu for rodando aqui, ó, eu vou perceber que ele vai gerar para mim, eu não sei se vocês estão enxergando, mas algo em torno de 81 modelos. Aqui, ó. Ele vai gerar 81 modelos diferentes para mim. Qual a diferença que existe entre eles? A diferença que existe entre eles é que um modelo ou outro pode ter uma maior significância, outro pode não ter outlier,
outro pode ter uma distribuição melhor dos resíduos, outro pode ter um grau de precisão melhor. Como é que faz para descobrir isso? Uma das formas de eu fazer isso é organizando ele de uma forma diferente. Por exemplo, se eu vier aqui e organizar pela significância, o que significa isso? Lembra da significância? Quanto estava dando a significância para mim naquele modelo que era o modelo 1? Quanto estava dando a significância? Vocês lembram? A maior significância estava dando quanto? Não era 14 que estava dando? Vocês falaram, não era isso? 14? 17, não é isso? 14,77, sei lá. Qual a maior significância que tem aqui agora? 5,88, não está melhor? Então o que acontece? Eu só organizei, eu não mudei nada. A equação ou o modelo 10, ele tem uma melhor significância. Só que aí eu tenho que analisar outras coisas. Eu vou analisar tudo de novo. A significância aqui está menor do que 30? Está menor do que 20? Está menor do que 10? Está lindo isso aqui. Está no melhor caso. Tá? O F calculado aqui embaixo, aqui, ó. Tá 0, 0 ainda? Tá. Aqui, ó, tem quantos outliers? Um só. Quantos por cento é um outlier? 4,55. Ele passa aqui então? Passa. Eu poderia ficar com esse outlier. Não significa que eu vá ficar com esse outlier, mas eu poderia ficar com esse outlier. A distribuição dos resíduos, qual era o número que eu falei para vocês? 68, 90 e 95. Quanto que ele está mostrando aqui? 86, 90 e 95. Olha que beleza. Esse número aqui está ruim, mas dá para pensar o que dá para fazer com ele aí. Vamos ver. Grau de precisão aqui. Quanto vale o meu imóvel? Vale 127 mil, podendo valer de 148 no máximo e 109 no mínimo. Qual a amplitude dele? 30. Ele está no grau de precisão, então quanto? 2. Se ele tivesse menor ainda essa amplitude, fosse 127, mas aqui tivesse mais baixinho um pouquinho, ó, ele seria menor do que 30, estaria no grau 3 de precisão. Olha que interessante. E aqui tem algum aqui que está menor do que 0,75? Não, 0,79 e 0,89. Olha que beleza. Então o único ponto a considerar aqui é a distribuição dos resíduos. Olha que interessante. Eu não mexi em nada. Eu só escolhi uma equação que fosse um pouco melhor. Só isso. Ok? Perceberam aí? Mas eu vou voltar lá para aquela primeira, para aquela lá que está meio ruizinha lá. Vou deixar aqui na estimativa. Eu não mudei, eu só organizei aqui, ó. Só a forma de classificar. Eu escolhi uma que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... se eu organizar pela significância, ele vai pegar a que tem a melhor significância, depois a que tem a segunda melhor significância, depois a terceira melhor significância, que pode ser 10, 26, 42, 55, 1, 7. Ele que vai organizar, só é a organização, ele não vai criar um modelo novo, tá? E eu posso usar pelo F calculado, que é esse valor que está aqui, ou pela regressão, tá? Que é a melhor regressão. Mas eu deixo sempre pela estimativa só para ver na ordem e fazer esses testes que nós vamos fazer aqui agora. Uma vez que eu gostei desse modelo, falei, esse modelo tá bacana, é isso mesmo que eu quero, eu venho aqui e clico em aplicar. Olha o que aconteceu aqui, ele vem para essa tela aqui para mim, e essa tela tem algumas cores, as cores chamam muita atenção, ó. Tem umas que estão verde, outra tá azul, não é isso? É meio que sinal de trânsito isso aí, tá? O verde é que tá tudo perfeito, tá no melhor caso. O azul ele tá bom, mas não tá tanto. O amarelo ele já requer uma atenção, e se tiver vermelho você fala, toma cuidado que a coisa tá errada. Pode refazer alguma coisa lá, tá? Mas olha só, já fiz o meu cálculo e já atribuí algumas coisas, até apresentei o valor. Só que não basta só isso, eu vi lá que tinha o quê? Tinha outlier, tinha o resíduo de regressão que estava ruim. Como é que faz para eu resolver isso? É isso que nós vamos ver aqui agora, tá? Nós vamos trabalhar só nesse espacinho aqui de regressão linear. Lembra que eu falei para vocês? É só que, percebe que já ficou desenhadinho alguma coisa. Não estava isso aqui antes, estava tudo branquinho. Não sei se vocês viram. Estava que nem está isso aqui, ó. Estava tudo apagadinho, eu não conseguia clicar. Agora já dá para clicar nesses aqui. Né? Já dá para a gente ver o que tem diferença entre uma coisa e outra. Tá? Então lá dentro, lá quando a gente mandou calcular, a gente escolheu algumas informações para poder ver se estava ok ou não, e agora eu vou analisar, aí vem a estatística de forma mais bonitinha lá.
esses campos aqui eu vou ter que analisar, tá? Esses que estão aqui. E o primeiro deles é a aderência. Eu vou até diminuir aqui o zoom. A minha aderência, e aí é o seguinte, lembra daquelas linhas que eu falei para vocês? Tem uma linha amarela e uma linha vermelha, não sei se vocês estão vendo aqui. Quanto mais próximo a linha vermelha está da amarela, melhor é a minha correlação entre as linhas. Quanto mais próximas elas estiverem, mais próximo de 1 elas vão estar. Só que a linha vermelha é uma linha média que passa por todos os pontos. E o que acontece? Tem alguns pontos aqui, ó, que eles estão trazendo a minha linha vermelha para baixo, não tem? Se eu vou traçar uma linha, imagina que eu não tivesse isso aqui, não tivesse essa aqui, ó. Talvez a minha linha vermelha tivesse mais para cima. Provavelmente esses elementos que estão mais para baixo são aqueles elementos que têm mais desvio. Lembra lá, quando você passa a linha lá? Aqui está a média e o que está mais distante aqui são os que têm mais desvio. Se eles têm mais resíduo, desvio e tudo mais, eles podem ser meus outliers. Quantos outliers tinha nesse modelo mesmo? 2. Não pode ser esses 2 aqui, ó? Pode, eu não tenho certeza, eu não vou julgar ninguém, né? Mas assim, pode ser esses 2 que estão aí. Como é que faz para saber o número desses elementos que estão aí? Eu faço assim, Ctrl N, aí aparece, ó. E aí eu já posso dizer para vocês, esse aqui é o número 20 e esse aqui é o número 13. E tem um 22 aqui também, que está bem distante aqui também, mas ó, esses 2 aqui provavelmente são outliers. Eu não estou julgando, mas provavelmente são porque eles estão mais distantes da linha. Então, não faço nada, eu só estou dando uma olhada na curva de aderência. E eu posso dizer para vocês o seguinte também, lembra dessa curva aqui? Como é que chama essa curva aqui? Como é que chama essa curva aí, gente? A gente falou 725 vezes na parte da manhã o nome dessa curva. Como é que chama essa curva que está lá? A normal. É a normalidade dos resíduos. Qual o número que ela tem que estar? 68, 90 e 95, não é isso? Ela está aqui, ó, menos 2 vezes o desvio, mais 2 vezes o desvio. Só que ela está meio esquisita, tem coisa fora aqui, olha, tem bastante coisa fora, está meio torta. Ela tem que ter uma carinha um pouquinho mais diferente do que essa aqui, tá? Ela está meio feinha aí, não está ruim. Mas por que ela está feinha? Porque o resíduo está 86, 86 e 90. Por isso que ela está com essa carinha xoxa aí. Mas nós vamos ver como é que faz para ajeitar isso. Bom, a aderência a gente já viu. Vamos ver os resíduos aqui agora? O que acontece com os resíduos? Olha lá, olha os 2 outliers aqui, eu tenho a linha de 2, aqui ó, eu vou até dar um zoom aqui para ficar bonito para vocês, e vou trazer aqui ó, estão enxergando aí? Eu tenho aqui a linha de 2 aqui em cima, e a linha de menos 2 aqui embaixo ó, e eu tenho 2 elementos que estão acima dessa linha. Se eu der Ctrl N, quem são os elementos que estão acima? Quem são os meus outliers? O 13 e o 20. Olha que beleza. O 13 e o 20 são meus outliers. Tá? Então aqui, ó, nessa minha tela, eu consigo ver quem são meus outliers. Então, que são meus resíduos. Então eu já vim aqui na aderência, já dei uma olhada aqui, vi que o 13 e o 20 estão aqui para baixo. Eu vim aqui nos resíduos, modelos é aquela minha tela de entrada, né? E eu vou vir aqui em correlações. Correlações é uma matriz que a gente vê, a única coisa que a gente vai ter que ver se tem alguma das variáveis que está acima de 0,80. E nesse caso tem, aqui eu tenho, ó, a variável frente, ela está com 0,92. Tá? A variável frente ela é uma variável enroscada aqui nesse exemplo aqui, mas propositadamente foi colocada desse jeito para a gente entender o funcionamento dela. A única coisa que serve para nós aqui é ver a variável que tem acima de 0,80, tá? Bom, já vi então as correlações, eu já vi que a variável frente está esquisita. A aderência está razoável, mas eu tenho a curva normal que está meio estranha aqui. Eu vou dar uma olhada aqui, resíduos, eu já vi que tem 2 outliers. Eu vou dar uma olhada em equação. O que é equação? Equação
é uma proposta que a gente tem de dar uma olhada para ver se existe uma relação formal estabelecida entre as variáveis. Uma pergunta, aqui está falando aqui, ó, quer ver? Eu vou trazer mais para cá e vou... Aqui ele está falando, ó, estimativa para a área total. O que ele está dizendo com esse gráfico aqui? Ó? Ele está dizendo assim para mim, quanto maior for a área, maior o valor. É isso que ele está falando. Então, quanto vai crescendo a área aqui, ó, áreas de 700, o valor está aqui. Áreas de 800, o valor está aqui. Áreas de 1.300, o valor está aqui. Áreas de 1.500, o valor está aqui. Ele está dizendo que quanto maior for a área, maior vai ser o valor. É isso que ele está falando. Tá certa essa relação, não tá? Um terreno de 300 metros vale X mil reais, um terreno de 500 metros vale X mais alguma coisa, é um pouquinho mais valioso. Se eu vier aqui, ó, para a próxima variável aqui, é a variável frente. O que ele está dizendo aqui para mim? Olha que relação mais esdrúxula. Ele está falando aqui, ó, que quanto maior a frente, o que acontece com o valor? Dê uma olhada, gente. Quanto maior a frente, o que acontece com o valor? Está diminuindo. Está certa essa relação? Não. Terrenos com frentes maiores, eles têm que valer mais do que terrenos com frentes menores. Então, essa é a relação que está errada. Não está funcionando. E eu só consigo ver quando eu olho essa variável frente aí, tá? E a última variável é a variável PVG, né? O que está dizendo aqui a variável PVG? Que quanto maior a PVG, o que acontece com o valor do imóvel? Aumenta. Tá certo também, né? Ou seja, terrenos mais bem localizados, que têm uma infraestrutura melhor, valem mais do que terrenos mal localizados. Então, eu já percebi o seguinte, eu vou tirar o outlier aqui, tem 2 outliers, eu vou tentar tirar o outlier para ver se resolve. Mas eu já vi que a variável frente não tá legal. Na pesquisa que eu fiz, a variável frente, os terrenos que têm frente maior, eles estão com valores menores. Ou seja, terrenos com frente pequenininha estão com um valor maior. Tá? Então é isso que eu vou fazer aqui agora. Eu vou diminuir o zoom aqui. Tá? Então o que eu vou fazer aqui? Como é que faz para eu tirar? Eu tenho 2 outliers, não tenho? Eu já vi aderência, eu vi correlações, vi resíduos. Eu venho aqui o 13 e o 20. Como é que faz para eu tirar? Eu venho aqui em dados e vou escolher editar dados. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou desabilitar o 13. Ele não está dando para desabilitar aqui? O 13 e o 20. Eu vou desabilitar esses 2 aqui. Ué, ele não está. Tá estranho, né? É o visual dele. Tá, mas eu vou desabilitá-los aqui, tá? Vou só... Eu desabilito o 13 e o 20 e eu vou ter que gerar de novo o arquivo. Opa! Adoro quando isso acontece. O 13 e o 20, olha aqui, ó. E, gente, depois que eu desabilitei o 13 e o 20, eu vou fazer de novo o mesmo cálculo. Fiz o cálculo, o que aconteceu aqui agora? Tem coisa que melhorou e tem coisa que piorou. Valor total, a significância está menor que 30? Não, está alta. Mas olha aqui, eu tenho um outlier só, que é 5%, distribuição dos resíduos. 68, 90 e 95. Está 70, 95, 95. Está bem melhor. Grau de precisão aqui está 1, aqui está 0,94, então eu tenho quase tudo bom aqui. Eu só tenho que escolher um outro modelo que a significância esteja menos alta aqui, né? Só que provavelmente eu vou ter ainda problema com a frente. Eu vou tirar e eu vou ver que a equação vai ficar assim, até que eu resolva tirar a frente como uma variável, tá? Mas isso eu vou querer que vocês façam, tá? E aí a gente vai acompanhando vocês para executar. Então, segundo passo, isso aí já começar a fazer.
E aí eu vou trabalhando com vocês. Ia perguntar? O 22, que era um que a gente já suspeitava, né? Aí você tira o 22. Você tirou o 22? Não. Tira o 22 e vê o que acontece. A variável frente talvez não funcione ainda. Na equação ela vai continuar dizendo que quanto maior a frente, menor o valor. E qual é a solução então para esse caso? Não usar a variável frente, porque ela não está funcionando. Então na hora de mandar calcular, você desabilita a variável frente. Ah, professor, como é que faz para descobrir isso? É testando. Você vai testando disso que a gente já falou. Tá? E sempre que fizer alguma mudança, faz os cálculos e faz o quê? Significância menor que 30? Ok. A significância do F calculado menor que 0,05? Ok. Outlier menor que 5? Ok. A distribuição dos resíduos está próxima de 68, 90 e 95? Ok. Grau de precisão aqui acima de 1? Ok. Aqui está acima de 0,75? Ok. Segue o jogo. Se não tiver, tem que escolher um outro modelo, tá? Vamos fazer isso aí então? Acho que tem um negocinho para comer lá, aí depois a gente faz então, depois do intervalo. Oi? Não, ele não funciona. Significa o quê quando está assim? Significa que na sua pesquisa de mercado, os terrenos que têm uma frente maior estavam com valores menores mesmo. Aí o que você... Uma solução que é você ampliar a sua pesquisa, aumentar o número de elementos para pesquisar para ver se isso corrige. Nesse caso, considerando a localização do terreno, essas variáveis, pensando aqui, se eu pegar em Camomim, nas Dores, ou na Santa Marta, totalmente diferente as coisas. Por isso que a gente usa a variável planta de valores, porque aí você já contabiliza isso lá como uma variável. Que a planta de valores desses bairros melhores, talvez ela seja maior do que dos bairros piores. Aí você usa como uma variável para fazer essa equação. Ó, eu peguei lá, mas lá é melhor. Aí ele já considera isso no cálculo. Tá? Vamos lá? Vamos parar um instantinho e depois a gente volta para fazer isso aí? Mas mesmo tirando a frente,